Olá, irmãos, vamos, depois dessa leitura e da audição, hoje nós vamos nos dedicar a Romanos capítulo 13 e Romanos capítulo 14, que são dois capítulos um pouco mais sucintos e a gente pode refletir sobre os dois de uma vez só. Lembrando que a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vem rogando, ele vem pedindo que os irmãos da igreja de Roma possam viver, possam praticar tudo aquilo que aprenderam até o capítulo 11. Se foram justificados pela fé, se estão em Cristo, devem colocar então esses ensinamentos em práticas. E no capítulo 13 e no capítulo 14, faltam dois capítulos só, além desses, o 15 e o 16. Então aqui Paulo continua falando a respeito da prática, de uma fé que traz resultados práticos. Ele começa falando aqui sobre a submissão às autoridades. Esse é um texto um tanto quanto confuso, não deveria, mas é, e às vezes provoca até discussões, quando nós devemos nos submeter e obedecer às autoridades. E ele vai começar a falar aqui sobre isso, que as autoridades, no versículo 1, que foram ordenadas por Deus. Como é que funciona isso? Foi Deus que colocou um presidente corrupto, foi Deus que colocou um governador corrupto, foi Deus que colocou prefeitos corruptos. Eu tenho que obedecer a esse tipo de autoridade? Como é que eu tenho que fazer isso? Querido, não foi Deus que colocou um presidente corrupto. Nós vivemos num país democrático, num país livre, pelo menos para votarmos, e nós escolhemos quem a gente quer colocar lá à frente do nosso estado, da nossa cidade ou da nossa nação. E tudo aquilo que tem a ver com liberdade tem a ver com o Evangelho. Então essa liberdade que nós temos para eleger as nossas autoridades deve ser bem aproveitada. Então Deus não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver somos nós. Nós é que escolhemos as pessoas para colocarmos lá. Então qual é o segredo aqui? Na verdade não é segredo, mas qual é o texto-chave para que a gente possa entender que nós devemos ser submissos às autoridades? É qualquer autoridade? De forma alguma. E o texto esclarecedor está no versículo 4, quando ele diz que a autoridade, pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Então, a que autoridade eu devo obedecer? Aquela autoridade que é ministra de Deus, aquela autoridade que é ordenada por Deus, aquela autoridade que é honesta, aquela autoridade que é íntegra, que promove o bem. Então, nós vivemos num país em que elegemos os nossos políticos, e isso aí tem uma série de complicações. A gente costuma colocar os mesmos políticos lá, e aí a gente quer que agora dê certo com o mesmo processo antigo. Não, se nós queremos, já diz lá o mundo dos negócios, se nós queremos novos resultados, não adianta fazer a mesma coisa que a gente fez. Se a gente quer melhorar o Brasil, nós precisamos colocar pessoas novas lá, E corremos o risco de colocar corruptos novamente, corremos o risco de termos mais 4 anos de um fracasso aí na gestão política do nosso país, mas também nós corremos o risco de mudar. Quem sabe, colocando gente nova, vamos ter eleições aí agora para prefeitos e vereadores, quem sabe colocando gente nova lá, gente da sua confiança,
não é aquele que te deu uma caixa d'água, não é aquele que te deu uma série de camisas de futebol, não é aquele que pagou uma rodada de cerveja, não. Procure gente íntegra. Não resolve todo o problema, porque nós temos um sistema corrupto, né? Nós precisamos de pessoas que entrem lá e que mudem o sistema, porque o sistema é corrupto. Muitas vezes colocamos pessoas íntegras como nossas autoridades, mas essas pessoas não conseguem mudar. Você acha que é o presidente que manda no Brasil? Não. Você acha que é o governador que manda no estado? Não. Você acha que é o prefeito que manda na cidade? Não. O presidente, ele quer fazer alguma coisa boa, depende da aprovação do Congresso e do Senado. O governador quer fazer alguma coisa boa, ele depende da aprovação dos deputados estaduais, da Assembleia. O prefeito quer fazer alguma coisa boa, ele depende da aprovação dos vereadores. Então, qual é o problema nisso tudo aí? Em que tem que rolar a mesadinha, senão ninguém vota a favor. Eu estou falando de política porque isso é importante. Por que a gente tem sido um país que sofre muito? Porque nós criamos a ideia de que a gente não se envolve com política, que política não se discute. Discute sim. A gente não discute partidarismo. Se você é do PSDB, se você é do MDB, se você é do PSOL, se você é do PT, se você é do PSL. Não, isso a gente não discute. Mas política, não ensinaram isso pra gente. Pra você ter uma ideia, a palavra idiota, né, que vem do grego idiotez, lá na época do mundo grego, ela não tinha esse significado tão pejorativo, né, de uma pessoa estúpida. O que era o idiotez? Era aquele camarada que se preocupava com a sua vida privada, que ele se preocupava somente com os seus negócios. E os políticos, né, os políticos eram aqueles que se preocupavam com o assunto da polis, né, da cidade. Então, aquele que se envolvia com os problemas da comunidade, da cidade, era político. Aquele que não se envolvia era idiotez. É claro que depois, quando veio o latim e as demais traduções para as demais línguas, o idiotez virou idiota e acabou tendo essa concepção de estúpido, né? Mas nós precisamos ser políticos, preocupados com a questão da saúde, preocupados com a questão da justiça social, preocupados com a questão da educação. E aí nós vamos obedecer às nossas autoridades, né? Por quê? Porque elas são ministras de Deus para abençoar a nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo presidente, cujo governador, cujo prefeito, os vereadores e deputados são honestos e íntegros e são ministros para realizar a vontade de Deus. Não pense que Deus tem apenas interesse nas coisas espirituais. Não. O povo de Israel, no Antigo Testamento, inclusive, ele foi levado para o exílio por causa da idolatria, um problema espiritual, mas por causa também da injustiça social. Os pobres, as viúvas e os órfãos eram massacrados pela justiça, pelos juízes que eram corrompidos, pelos sacerdotes que eram corrompidos. Então, tanto a questão espiritual, quanto a questão também da comunidade, também isso interessa para o Senhor. O Senhor quer o nosso bem e as autoridades devem ser ministros, instrumentos de Deus para promover o bem. Toda autoridade que não é ministro de Deus não merece o nosso respeito, não merece o nosso voto e não merece também a nossa obediência. Nós temos uma Constituição e devemos seguir essa Constituição. O outro ponto é que nós obedecemos às autoridades enquanto elas são ministros de Deus. Agora, a partir do momento que elas começam a perseguir, por exemplo, as pessoas de bem ou os religiosos, né, os cristãos, por exemplo, a gente já não passa mais a obedecer. Se tiver que obedecer a uma autoridade ou obedecer a Deus,
desobedeça a autoridade. Então ele vai falar sobre isso aqui, né? Sobre a questão de obedecermos às autoridades. E aí a partir do verso 8 ele vai falar sobre o amor ao próximo, né? A ninguém devais coisa alguma senão o amor. E aí ele vai falando a respeito do amor, ele vai falando a respeito da vigilância também, no versículo 11, quando ele fala: e fazer isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Nós, em todo tempo, precisamos vigiar para que não entremos numa inércia espiritual, né? Entremos naquela mornidão espiritual. Não, precisamos estar vigilantes se a nossa vida está indo para um caminho em que, lembra que nós falamos no capítulo 12, né, de sermos fervorosos no cuidado uns aos outros. É exatamente isso, despertarmos do sono. Nós estamos naquele processo de mudança de uma vida fervorosa para uma vida morna. É isso que ele está falando aqui. E no versículo 13 ele vai falar sobre a pureza. Andemos honestamente como de dia, não comendo muito, não bebendo muito, nem em orgias e dissoluções, nem em contendas e invejas. Antes, revestivos do Senhor Jesus, do caráter de Cristo, da pessoa de Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, né? Não alimentem a vontade humana, os desejos da natureza humana caída, pecaminosa. E aí nós entramos no capítulo 14, que ele continua falando a respeito de trazer a fé para a prática. Ele vai falar sobre nós termos paciência e tolerarmos os mais fracos na fé, né? O contexto que ele vai falar aqui é de coisas que poderiam comer ou beber, né? Lembra que naquela época a igreja em Roma, eles tinham muito os cultos onde os alimentos eram oferecidos às entidades, né, às divindades lá do panteão romano, e o judeu era um povo muito restrito na sua alimentação, não comia uma série de coisas. E agora a igreja é formada, né, está sendo formada de judeus e de gentios. Quando junta todo mundo, o que eles fazem? Olha, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, eu posso sim. O que ele vai falar aqui? Ele vai falar que nós precisamos tolerar, né? Significa que você pode comer? Ele vai falar a respeito disso. Você pode comer qualquer coisa, você pode beber qualquer coisa, mas desde que aquilo provoque tropeço para um irmão, eu não devo comer, eu não devo beber aquilo, se aquilo vai fazer com que o irmão tropece, para que o irmão volte a uma vida de pecado. Qual é o juiz disso? É o amor ao meu próximo, sempre é o amor ao meu próximo. O primeiro mandamento é amar ao Senhor sobre todas as coisas, e semelhante a esse, amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, você pode comer, mas por que você não faz isso? Para não escandalizar um irmão mais fraco, para não enfraquecer mais ainda a fé daquele irmão. E por que a gente deve fazer isso? Por causa do amor. Não devemos fazer a partir do momento em que a gente percebe que vai fazer mal a algum irmão nosso, algum querido nosso, que talvez seja mais fraco na fé, talvez esteja passando um momento de luta, de dificuldade, né? Ele fala do comer e do beber, mas existem também outras questões, né? E aí ele vai dizer ainda, o apóstolo vai ensinar que o Evangelho de Jesus, a caminhada com Jesus, né, não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é alegria, é liberdade, né, justiça, paz e alegria, corrigindo, no Espírito Santo. Isso que é o reino de Deus. É poder comer, a proibição de comer e de beber. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, eu posso beber vinho? Você pode beber vinho,
pastor, posso beber cerveja? Você pode beber cerveja. Você que não é membro da missão, conversa sobre isso aí com o teu pastor. Mas quando as pessoas me perguntam, posso beber cerveja? Pode, querido, você pode beber o que você quiser. Você pode beber vinho, você pode beber cerveja, você pode beber cachaça, você pode beber querosene, você pode beber óleo diesel, você pode beber gasolina. A grande questão é se você deve fazer isso. Né? Vivemos num país em que a cultura diz que bebida não é coisa de crente. Então, se você bebe, você vai escandalizar, você vai dar mau testemunho. Então, você pode beber? Pode. Mas você deve beber? Não. Você não deve beber porque isso vai escandalizar outras pessoas. No nosso país. Existem países aí na Europa, países muito frios, em que o crente bebe cerveja em canecas enormes. Só que lá não é escândalo. Né? Lá não vai causar nenhum problema para o testemunho do crente. Né? E ele vai terminar falando que a questão, né, que tudo que não provém de fé, no versículo 23, tudo que não provém de fé é pecado. Então, se você duvida, se a tua consciência não está em paz para você fazer alguma coisa, aquilo já se torna pecado, porque a tua consciência não está firme. Então nós julgamos também pela consciência, pelo aquilo que a gente conhece da palavra do Senhor, aquilo que o Espírito Santo fala à nossa consciência. Então tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Se você vai fazer alguma coisa que você não tem certeza se aquilo é abençoador para você ou para outra pessoa, não faça, porque isso é pecado. Casamento, por exemplo, é uma dessas coisas. Tem gente que casa que não sabe se é para viver a vida inteira junto. Ah, pastor, eu não sei se vai dar certo. Então não casa, não provém de fé, não entra num barco que está furado. Se você está casando com uma pessoa, está namorando uma pessoa que você quer viver para sempre, envelhecer junto, você deve fazer isso. Mas se você não tem certeza disso, não faça de forma alguma. Então ele vai nos ensinar a respeito dessas coisas, de tolerarmos o irmão mais fraco, de amarmos o irmão mais fraco e deixarmos de fazer algumas coisas para não prejudicar o irmão. Às vezes nós pensamos, ninguém tem nada a ver com minha vida. É claro que tem. As pessoas têm a ver com a sua vida sim. A tua vida é testemunha do amor e da graça do Senhor. E você deve viver com sabedoria para aqueles que são de fora, para que eles vejam a mudança que Jesus fez na tua vida, para que eles vejam que você ande com Jesus. Então, aquilo que você faz, as pessoas de fora têm a ver sim com isso. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine, nos dê convicção para tomarmos aquelas medidas e as nossas atitudes sejam para edificar o nosso irmão e nunca para derrubá-lo. Que Deus te abençoe e que o nosso testemunho seja algo maravilhoso, principalmente para os que estão de fora. Nós vamos para o capítulo 15, o capítulo 16